Paz do Senhor a todos que me assistem agora. Paz do Senhor, amigos, colegas, vizinhos e todos aqueles que têm assistido o live diariamente. Estou aqui mais uma vez para cumprir com a minha promessa, como havia prometido ontem, que hoje às 7 horas iria entrar em direto para mais uma palavra com os irmãos. No mundo existem 3 tipos de pessoa. Você é um deles. No mundo existem 3 tipos de pessoa. E hoje, em 5 minutos, preciso ensinar aos irmãos a respeito desses 3 tipos de pessoa. Porque desses 3 tipos de pessoa, somente um deles é que vai no céu, é que vai herdar a vida eterna. Essas 2 pessoas, esses 2 grupos, não terão a vida eterna. Vem comigo, com muita calma. Se estás preparado, pega a sua Bíblia ou abra no seu telefone. Se não tiver, também podes anotar. Abra comigo. A palavra de Deus é escrita por apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntio. 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, no seu capítulo 2. 1 de Coríntios, no seu capítulo 2. 1 de Coríntios, capítulo 2. Assim diz a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 14 e 15. Versículo 14, assim diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 10. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Existem 3 tipos de pessoa. A primeira pessoa, o primeiro grupo, é de homens naturais. A outra linguagem, homem natural. É o primeiro grupo, ou é a primeira pessoa que existe no mundo. Homem natural. O segundo é o homem espiritual. E o terceiro é o homem carnal. O homem natural é aquela pessoa que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, não se arrependeu dos seus pecados, não foi batizado nas águas, não foi perdoado seus pecados por Deus. E essa pessoa, se calhar, vai à igreja, mas não tem uma aliança com Deus, não tem um compromisso com Deus. Essa pessoa, coisas de Deus, para ela é como se não fosse nada. Esta pessoa chama-se homem natural. Então, homem espiritual é aquela pessoa que se arrependeu dos seus pecados, aceitou a Jesus como o seu Salvador, ele foi batizado, foi perdoado dos seus pecados, vive uma vida de santidade, vive uma vida de fé, se baseando na palavra de Deus. Este é o homem espiritual. A pessoa que entende as coisas de Deus, ama as coisas de Deus. A pessoa que ora, jejua, tem prazer na leitura bíblica. A pessoa visita os irmãos, faz tudo o que a Bíblia diz. Esta pessoa é homem espiritual. Homem carnal é aquele que uma vez foi o homem natural, passou, aceitou a Jesus como seu Salvador, viveu uma vida de fé, ele fez tudo o que a Bíblia manda, mas por fim desviou-se. Essa pessoa que uma vez o Espírito Santo habitou na vida dele, mas por fim ele desistiu, abandonou uma vida de fé, passou a viver como ele quer, como ele acha o normal. Essa pessoa chama-se homem carnal. Então, a passagem que nós lemos em 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, ele não entende nada do que é de Deus. Quando nós falamos que Deus abençoa,
Quando nós falamos que quando você aceita Jesus como seu Salvador é perdoado os seus pecados, o homem natural para ele é loucura. Como é que é possível? Alguém comete pecado e só por dizer eu creio, me arrependo, Deus perdoa ele. Como que é possível? Se o pecado tem que ser castigado, a pessoa cometeu essa coisa, não há nada, não há chance para ele. Ele deve ser punido. Ele é um homem natural. As coisas de Deus para ele é loucura, não entende nada. Falar de dízimo, falar de oferta, falar de visitar irmãos, falar de batismo, quando alguém é mergulhado nas águas, quando sai já é nova criatura. O homem natural para ele essas coisas não funcionam. Você não precisa discutir com ele. Quando cruzar com ele no seu trabalho, na igreja, ou se calhar na escola, não precisa discutir com essas pessoas. Porque para ele é loucura coisas de Deus. Ele é homem natural. Agora, nós lemos que o homem espiritual, o mesmo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, diz: o que é espiritual discerne bem todas as coisas. Para dizer o homem é espiritual, ele discerne bem as coisas de Deus. Para ele não é loucura batismo. Para ele sabe que no batismo há perdão. Ele sabe que aceitar a Jesus como seu Salvador te garante a herdar a vida eterna. Ele vive isto realmente, porque ele é homem espiritual, entende as coisas espirituais. Mas o homem natural, ele não entende nada. E por fim nós temos o homem carnal. Abra sua Bíblia aí. Romanos, seu capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9 e 10. Assim diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Por fim, nós temos o homem carnal. O homem carnal é aquela pessoa que uma vez viveu uma vida de fé. O homem carnal é aquele que faz tudo segundo a sua própria vontade. E ele pensa que ainda tem Deus. Até ele pode pregar, pode orar, pode jejuar e pensar que Deus está a ouvir as suas orações. E ele está a fazer isso por experiência. Não é que o Espírito Santo está a lhe guiar. Como que uma pessoa pode saber que ele está na carne, não está no Espírito? Você só pode estar na carne no momento que você peca contra Deus e continua a pecar e você tem prazer de pecar, não se arrepende mais. E você passa a pregar, passa a ensinar, passa a jejuar, passa a orar, pensando que está com Deus, enquanto que o Espírito de Deus já não está na sua vida. E esse homem carnal, muitas das vezes, nós encontramos eles na igreja. Ele está lá, você aconselha ele, não quer ouvir. Você ensina ele, não quer ouvir. Ele diz que eu já tenho experiência. Mas depois de pregar, depois de orar, depois de jejuar, depois de ensaiar, depois de apresentar, se calhar é pregador, é pastor, é evangelista, é apóstolo, mas depois de fazer as coisas de Deus, ele vai pecar contra Deus. Ele peca contra Deus, não se arrepende mais. Quando você olha para ele, pensa que ele ainda é espiritual. Ele ainda tem Deus. Enquanto na verdade ele já não tem Deus. Ele já está na carne. O homem natural, quando morre, ele não entra no céu. Porque ele não foi regenerado, não foi santificado, não foi resgatado, não foi restaurado. Se ele morre, vai no inferno. Também o homem carnal, quando ele morre, também vai no inferno. Não há chance para ele. Só há chance para o homem espiritual. Pessoa que vive cotidianamente a palavra de Deus. E eu não sei, não preciso te falar que você é homem natural, ou você é homem espiritual, ou você é homem carnal. Você sozinho sabe em que grupo você enquadra. Ou você é homem natural, as coisas de Deus para você é como se fosse loucura, é tolice para você. Ou você é homem espiritual, que teme a Deus, que vive uma vida santa. Ou você é homem carnal, que está pecando contra Deus, não tem mais prazer nas coisas de Deus. Você está a fazer o que você acha melhor. Pensa que Deus está a te ouvir, Deus ainda está consigo, enquanto Deus já saiu há muito tempo na sua vida. Uma coisa, só para poder terminar,
Para você poder saber que você já não é homem espiritual, é homem carnal, você só pode notar por uma simples coisa. Só simples. Para você poder notar se é um homem carnal ou é um homem espiritual. É simples. Se você ainda vive uma vida santa, você ainda quando peca sente dor no seu coração do seu pecado, e você posteriormente pede perdão a Deus, é porque você ainda é homem espiritual. Se você for um homem carnal, você planeja o pecado, não tem mais prazer com as coisas de Deus. Você peca, planeja pecar, e ainda peca, continua a pecar, e ainda amanhã, depois da manhã, você vai pecar. Você já não é o homem espiritual, você já é o homem carnal. Porque o homem carnal, ele peca, já não sente dor. A única coisa que você pode diferenciar, que se morre hoje vai para os céus, ou se morre hoje vai para o inferno, é simples. Pessoa que está conectado com Deus, ela quando peca sente dor, sente tristeza, porque o Espírito Santo tem uma conexão com ele que faz entender que você está pecando contra Deus. Mas a pessoa que já não tem o Espírito Santo, ela quando peca não sente dor. É que nem um morto. Uma pessoa que morre, que já está morta, você quando pega ele, mesmo picando com a agulha, ele já não sente dor. Mas uma pessoa que de verdade está vivo, quando você pica ele, ele sente dor. Pessoa que tem o Espírito de Deus, quando ele peca, sente dor. Mas quem que já não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus saiu da vida dele, já não está com ele, se afastou. Ele quando peca não sente dor e ainda tem prazer de pecar, e ele planeja o pecado, executa o pecado, faz o que bem entender. Muito obrigado, Deus abençoe você. Espero que você seja o homem espiritual, não seja natural, as coisas de Deus te parecerem loucuras. Eu creio que você não seja o homem carnal que é conduzido pela carne, mas seja o homem espiritual. Porque o homem espiritual, ele se morre, tem um arrebatamento. Cristo vai lhe arrebatar no último dia. Mas o homem carnal não. Ele faz as coisas pela experiência que teve quando vivia uma vida espiritual. Muito obrigado. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Até amanhã, pontualmente, às 7 horas. Fica com Deus. Como o lema, eu sou de Cristo. Nós somos de Cristo. Avante com o Evangelho de Cristo até a sua vinda. Deus te abençoe. Tenha tudo de bom. Continuação de um bom dia. Tchau.